E aí, meus queridos inscritos, tudo tranquilo com vocês? Comigo está tudo ótimo. No vídeo de hoje, as 12 melhores frases e citações de Aristóteles comentadas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço por gentileza que deixe o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aristóteles, como já é do conhecimento de muitos, foi um dos mais importantes filósofos gregos e o principal representante da terceira fase da história da filosofia grega, a fase sistemática. No ano de 343 a.C., Aristóteles foi convidado pelo rei Filipe II da Macedônia para ser preceptor de seu filho Alexandre, que mais tarde seria Alexandre o Grande. E agora te lanço um desafio, você topa? Pois bem, Aristóteles, com esse convite, tinha em sua mão uma grande possibilidade de pedir ao rei Filipe II o que desejasse para ensinar o então príncipe Alexandre. Será que você arrisca acertar o que Aristóteles pediu ao rei em troca de seus ensinamentos? Pois bem, os 5 primeiros inscritos que acertarem terão seus nomes e respostas publicados no próximo vídeo do canal. Agora imagine você, no lugar de Aristóteles, frente ao rei Filipe II, tendo a oportunidade de escolher o que você desejar. O que será que você pediria? Deixe sua resposta aqui nos comentários. As 2 respostas mais criativas serão publicadas no próximo vídeo do canal. E roda a vinheta! Primeira frase. O prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. O que podemos aprender com isso? O ser humano passa grande parte do dia acordado e grande parte trabalhando. E deve buscar prazer com o que se faz. Afinal, o ser humano precisa de momentos de felicidade e prazer para o bem viver. O trabalho ocupa grande parte da nossa vida. E todos sabemos que um trabalho sai muito melhor quando há prazer no processo. Quando fazemos alguma coisa com má vontade, mesmo que sejamos responsáveis, a probabilidade de um resultado mal feito se torna bem maior. Portanto, devemos inserir a perfeição como busca no que fazemos. E isso vale para tudo na nossa vida. Segunda frase. Você nunca fará nada neste mundo sem coragem. É a melhor qualidade da mente ao lado da honra. Durante nossa existência, encontraremos diversas situações que nos trarão problemas dos mais diversos possíveis. Para enfrentarmos essas dificuldades, será necessário o uso de uma das mais importantes qualidades do ser humano: a coragem. Uma força que vem do nosso interior, que nos impulsiona a agir, que quebra a inércia trazida pelo medo, pois bem sabemos o quanto é difícil mudarmos. Uma frase que nos remete ao mesmo pensamento de Aristóteles está no livro O Grande Sertão Veredas, onde o escritor Guimarães Rosa afirma: a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Portanto, tenha isso em sua mente. Ter coragem não significa não ter medo, significa que você muda mesmo com o medo. Terceira frase. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. Vivemos em uma sociedade que se encontra em constante mudança. A cada dia nos deparamos com novas tecnologias, novas ideias, sempre em busca de solucionarmos as diversas dificuldades do ser humano. E para manter essa linha de mudança é necessário várias ideias. E as grandes ideias normalmente surgem de mentes inquietas e excêntricas. Aristóteles reconhecia isso e de certa forma valorizava essa veia de loucura, pois é em meio a essa loucura que encontramos a criatividade que nos leva a boas criações. Quarta frase. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. O grande filósofo Sócrates afirmou: só sei que nada sei. Aristóteles parte desse pressuposto para dizer que a sabedoria vem da capacidade de questionamento. Já a pessoa sensata reflete sobre as ideias antes de afirmá-las com paixão, pois tal atitude seria ignorância. Somos criados para buscar certezas, para achar algo concreto e absoluto. E muitas vezes não observamos
que é a dúvida que tem o poder de mover a humanidade e encontrar novas descobertas. Ou seja, em alguns momentos, a certeza poderá excluir novas possibilidades. Portanto, faça sempre o uso da dúvida e do questionamento. Pergunte a si mesmo: o que mais é possível aqui? O que pode melhorar? Ou ainda, o que não estamos enxergando? Use isso não para desacreditar ou questionar discursos alheios, e sim para abrir um novo horizonte em sua mente, buscando novas possibilidades. Quinta frase: ter muitos amigos é não ter nenhum. É assim, quando se tem muitos amigos, mas a pessoa não consegue desenvolver relações de intimidade e confiança com eles. É como se ela estivesse sozinha. Na realidade, é preferível ter poucos amigos do que um excesso de relações superficiais. Até parece que Aristóteles já estava enxergando essa nossa realidade social, onde valorizamos mais a quantidade do que a qualidade. Buscamos ter amigos aos milhares nas redes sociais, e o que fica disso tudo são centenas de likes e poucos abraços. Será que essa grande rede não irá se evaporar na hora da verdade, na hora da necessidade? Importante pensar nisso, não é mesmo? Portanto, tenha sua mente aberta e entenda que amigo é aquele que não tem motivos para te amar e te ama. Está à disposição nas horas mais importantes e está sempre ao seu lado, independente de acertos ou erros, e que sempre vai te falar a verdade, em busca da sua melhoria interna. Podemos aprender com Aristóteles a importância de valorizar os poucos amigos. Sexta frase: é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Mais uma vez cá estamos nós, com uma frase de Aristóteles escrita há mais de 2000 anos atrás, que mais parece ter sido feita nos dias atuais. Diferente de Platão, seu mestre, Aristóteles acreditava que a experimentação era mais importante do que a teoria. Ou seja, experimentar era para ele a forma mais eficiente de aprendizado. Portanto, não é uma ideia nova. Nossos antepassados desenvolveram técnicas de sobrevivência usando basicamente da tentativa e erro. E isso durante muitos séculos. E isso nos leva a pensar: por que essa maneira de agir, de aprender, ficou tão distante da educação formal? Qual impacto essa forma de ensinar, tão teórica, imprime na nossa sociedade? Reflita com sua própria trajetória, quanto de conhecimento você possui e não coloca em prática. Faça diferente, aplique aquilo que aprende, experimente, erre, corrija, aprimore, reinvente-se. Não permita que o medo de errar aprisione seus sonhos e objetivos. Ei, tô passando por aqui rapidinho para lembrar você de participar do nosso desafio. Vou responder a todos os comentários e o seu nome pode estar no próximo vídeo, não perde tempo. Mas não sai do vídeo agora, fica até o final que a última frase pode te surpreender. É um problema que, segundo pesquisa recente, mostra que 70% das famílias do Brasil vem enfrentando. Vale a pena assistir. Quando terminar esse vídeo, dá uma olhadinha aqui nos cards. Deixarei um vídeo complementar desse com diversas frases de Aristóteles. Valeu! Sétima frase: a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Quando o filósofo afirma que a educação tem raízes amargas, ele nos deixa claro que nem sempre o processo de aprendizado acontece de maneira confortável. Aristóteles pensava a educação como causa da felicidade e como uma forma de preparar o homem para viver em sociedade. Para obtermos um melhor entendimento, podemos observar como era a sociedade na época em que essa frase foi dita. Na Grécia Antiga, mais precisamente na cidade-estado de Esparta, o que eles buscavam era a formação de soldados para o seu exército, ou seja, homens preparados para a batalha. E dentro dessa realidade que vamos citar a organização da teoria educativa de Aristóteles. Para ele, a educação como maneira de preparar o homem para a vida social começa desde a sua gestação, onde se tem todo um cuidado com a alimentação da gestante para que o feto tenha uma boa formação. Vale ressaltar, ainda que na cidade de Esparta, as crianças que nasciam com alguma má formação eram eliminadas, ou seja, não tinham direito à vida. Talvez desse ponto
venha o amargo das raízes da educação. Com isso, deixo uma indagação para vocês. Vimos na quarta frase que uma das maneiras de mover a humanidade em busca de conhecimento e sabedoria é fazendo uso da dúvida e do questionamento. E aí eu te pergunto, temos hoje uma educação que busca preparar o indivíduo para a vida em sociedade? Preparamos pessoas que questionam? Ou será que formamos um povo engessado, fácil de manipular, que não questionam, que apenas repetem aquilo que escutam? Lembre-se, aquilo que aprendemos, levamos para o resto da nossa vida. Trazendo para a nossa realidade atual, sabemos que o processo de educação por muitas vezes tem muitas dificuldades. Entretanto, por mais árduo que seja, colhemos ótimos resultados. Oitava frase: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas sempre pensa tudo o que diz. Mesmo que não digamos tudo o que pensamos e sentimos, é necessário que tenhamos coerência com as palavras que dizemos. E para isso, temos a nossa maior capacidade, que é a de pensar, pois podemos abstrair, imaginar, criar, projetar com a força de nossa mente. Pensar não é algo etéreo e desconectado da vida como a maioria das pessoas imagina. Pensar é ser, é antecipar, é recriar o mundo. Pensar é uma capacidade que Deus nos concedeu para melhorar a vida e o mundo. Segundo Lev Tolstói, algumas pessoas pensam, refletem para depois falar ou agir. Essas acertam mais. Outras, porém, falam e agem para depois pensar. Essas erram bem mais. Daí a importância de pensar, refletir e meditar antes de falar ou agir. Dessa maneira, nossas falas e ações serão bem mais assertivas. Nona frase: nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Novamente, Aristóteles traz a prática nessa afirmação como centro da ideia. Entretanto, aqui ele afirma que a mera repetição sem consciência não traz perfeição, mas que devemos incluir na rotina as ações que devem ser aperfeiçoadas, se tornando parte de um hábito. Faça diferente para fazer a diferença. Observe com atenção todas as suas tarefas diárias. Verifique a qualidade, raciocínio, dedicação e atenção a cada uma delas. Faça da sua rotina o seu padrão de excelência. Para tudo, inclusive nos detalhes, inclusive no simples. Afinal, fazer o simples é que é complicado. A mudança de hábito não é algo que ocorre do dia para a noite. Portanto, é necessário foco e dedicação. Mas depois de adquirir um novo hábito, os resultados serão duradouros. 10ª frase: valor final da vida depende mais da consciência e do poder de contemplação que da mera sobrevivência. Contemplar aqui significa admirar o nosso entorno sem esquecer de analisá-lo, observando com consciência e olhar atento às situações e acontecimentos que se apresentam. Para Aristóteles, esse espírito investigativo e contemplativo seria mais valioso do que a simples sobrevivência no mundo. Para desfrutar dos prazeres soberanos da vida, é preciso antes ser uma pessoa de valor. Os prazeres soberanos autênticos são os que realmente geram felicidade. Apesar da vida humana não ter preço, agimos sempre como se certas coisas superassem o valor da vida. Na vida de um homem, não há dois momentos de prazer parecidos, tal como não há duas folhas da mesma árvore exatamente iguais. Segundo Aristóteles, o valor final da vida depende mais da consciência e do poder de contemplação que da mera sobrevivência. Às vezes, você nunca vai saber o valor de um momento até que ele se torne uma memória. 11ª frase: nosso caráter é o resultado da nossa conduta. O caráter se constrói a partir de nossos atos. O filósofo diz que são as atitudes que determinam a grandeza e integridade das pessoas. São as atitudes que demonstram quem você realmente é. Seu caráter, sua personalidade, o que você sente e o que você quer. Portanto, seu caráter será revelado pelas suas atitudes. Não se esqueça, uma pessoa de mau caráter é capaz de tudo, até mesmo fingir ter boas atitudes.
12ª frase. As pessoas dividem-se entre aquelas que poupam como se vivessem para sempre e aquelas que gastam como se fossem morrer amanhã. Consumidor é o nome dado às pessoas que compram produtos que precisam, como alimentos, roupas, calçados, itens para casa, entre outros. Entretanto, existe uma parcela da população que consome excessivamente, por diversos motivos, apresentando um comportamento que é chamado de consumismo, algo bastante prejudicial por diversos motivos. O consumismo é a compra pela compra, que não é motivada por nenhum tipo de necessidade, embora seja natural comprar certos itens que não são necessariamente imprescindíveis no dia a dia. Existem casos em que isso extrapola e o indivíduo começa a adquirir itens sem qualquer critério e que ficam acumulados, sem uso. Chega a um ponto em que o consumista começa a comprar mais do que ele pode pagar. Assim, acumula dívida, estoura o limite dos cartões de crédito e se torna um escravo do seu próprio dinheiro. Ei, isso se parece com você? Pois é, 70% das famílias brasileiras vêm passando por problemas financeiros. Se esse é o seu caso, desce aqui na descrição e dá uma olhadinha no primeiro link, que tem um curso maravilhoso para te ajudar com esse tipo de problema. Deixarei também alguns livros para você que ama uma boa leitura, confere lá. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!